Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé só por alguns instantes. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. E o versículo é a partir do versículo 16 também. Depois eu quero convidar aqui o pastor Ivanildo Costa para orar, intercedendo por mim e agradecendo a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, o Espírito, na mesma hora, saiu. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso amado Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa para celebrar o teu nome, Senhor, para te adorar. Tu és digno de toda honra e de toda glória, Senhor. E nós te agradecemos por tudo que já ouvimos até aqui, Senhor, e pelo que ainda haveremos de ouvir. Pedimos agora, Senhor, que fala através do teu servo, que vai ministrar a palavra, pastor Arthur, Senhor, que a palavra nessa noite, Senhor, que será ministrada pelo teu servo, ela encontre lugar nos corações dos que aqui estão, dos que nos acompanham. Senhor, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, clareando as nossas mentes, Deus, abrindo os nossos corações e fazendo aquilo que o Senhor deseja fazer em cada um ou por cada um de nós. Fica conosco, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Essa noite eu quero conversar com os irmãos sobre a seguinte temática: missões, um campo de batalha espiritual. Um campo de batalha espiritual. Meus irmãos, que as Escrituras falam sobre batalha espiritual, ninguém duvida disso. Nós entendemos que Satanás e os seus demônios tentam a todo custo nos matar ou tentar impedir o avanço do reino de Deus. Jesus Cristo disse em Lucas 10, 18 a 19 o seguinte: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos digo e vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará danos. Nos primeiros apóstolos, nos primeiros discípulos enviados para fazer missões, Jesus Cristo disse: é preciso que eu dê a vocês uma autoridade que vocês não têm, porque vocês vão encontrar fazendo missões Satanás e consequentemente os seus seguidores, que são os demônios. E a linguagem que Jesus Cristo usa acerca da autoridade espiritual que ele concede aos discípulos é pisar serpentes e escorpiões. Ou seja, sem dúvida, o objetivo de uma serpente não é nos alisar. Na linguagem humana, a gente sabe que serpentes e escorpiões, ambos têm poderes mortíferos, tanto um pode lhe matar com veneno como o outro. Aí Jesus Cristo diz: pois bem, quando vocês forem fazer missões, vocês vão encontrar serpentes. E vocês também têm que ter cuidado, porque vocês também vão encontrar
escorpiões. Mas a certeza de encontrar essas coisas, a certeza de encontrar a ação do mal quando fazemos missões, é uma verdade bíblica. Mas a autoridade de pisar serpentes e escorpiões também é uma autoridade bíblica. Também é uma verdade bíblica. Não adiantaria apresentar para os irmãos acerca da batalha espiritual e não apresentar o outro lado da história, irmãos. É verdade, estamos em batalha. É verdade que o inimigo tentará nos derrubar, nos destruir a todo custo. Mas é verdade que Deus está conosco nessa batalha. Ele acompanha as missões da sua igreja. Ele é o nosso verdadeiro capitão. É o nosso verdadeiro general de guerra. Glória a Deus por isso. A segunda observação que eu faço acerca de batalha espiritual, a nível de introdução, é que nós estamos em uma batalha, interessante isso. Nós estamos agora batalhando, nós estamos em um verdadeiro campo de batalha espiritual, mas já com a vitória garantida. Já pensou? Não é interessante, né? Olha, a gente está em uma guerra. Paulo disse isso. Nós estamos em uma guerra. Olha o que Paulo disse. Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está dizendo, é verdade, a batalha está aí. E uma expressão típica das Escrituras é firmeza. A gente esperaria firmeza para o ataque, né? Mas a linguagem de Paulo não, é que nós estamos sob ataque. Nós estamos sendo atacados. Claro que eu não estou dizendo que a igreja não ataca. Mas sabe por que Paulo sempre usa a expressão de firmeza? Porque nós estamos sobre essa rocha. É porque a vitória é garantida. Quem tem que permanecer firme somos nós. É aqueles que têm compromisso de fidelidade, sabe que a vitória é certa, há uma data para isso se cumprir nos propósitos e planos de Deus. Então, já que a vitória é certa, fique firme, meu irmão. Não desista da batalha, meu irmão. Não pare pelo meio do caminho, meu irmão. A vitória é certa, é garantida, mas você tem que permanecer firme. Ou seja, faça a sua parte. Como eu disse que a vitória é garantida, e é verdade, Apocalipse 20, versículo 9 e 10, está escrito assim: marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Quer dizer, o inimigo da igreja, à luz de Apocalipse, ele já tem um futuro certo, ele já sabe que vai ser condenado. Quando, meus irmãos, os Estados Unidos lançou como é que eu posso dizer, um contra-ataque com aquilo que aconteceu no 11 de setembro, eles foram perseguir sistematicamente o Osama Bin Laden, a verdade é essa. E eles retomaram boa parte da Arábia, que estava ali dominada pelos extremistas, né, pelos terroristas. Mas só, meus irmãos, é o seguinte, tanto Osama Bin Laden como Barack, tem outros nomezinhos de lá, fugiu agora o nome do outro. O que ele fez? Ele sabia que estava perdida a guerra. Ele sabia que não tinha como ir contra os Estados Unidos. Mas sabe o que ele fez? Ele saiu tocando fogo, irmãos, em tudo que foi posto de petróleo. A ação de Satanás hoje é a mesma. Ele sabe que está derrotado. Lá na cruz, como diz Chaga Sobrinho, né? Lá na cruz, Jesus Cristo pisou na cabeça do diabo e ele nunca mais foi o mesmo. E é verdade. Só, meus irmãos, que os estragos ele ainda pode causar. Isso é uma verdade bíblica. O próprio Jesus Cristo adverte várias vezes para que nós tenhamos cuidado acerca dessa batalha e dos danos que o diabo pode causar a nós. Isso eu estou fazendo, irmãos, um panorama geral sobre a batalha espiritual. Deixa eu apresentar nessa passagem que lemos um exemplo do dia a dia.
como é que essa batalha espiritual se dá no nosso dia a dia. E eu escolhi essa passagem, porque é curta, e diz perfeitamente como é que Satanás ataca o povo de Deus, começando aí de uma maneira sutil. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, Atos 16 e 16. Olhe só como foi que o diabo atacou a obra de Deus. Atos 16 e o versículo 16. Está escrito assim. Ele começou usando uma jovem, né, já que o ataque dele começa de maneira sutil. Saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Meus irmãos, não começou o ataque contra o apóstolo Paulo, contra a igreja do Senhor, com o exército romano. Não começou. O ataque contra a igreja de Deus não começou com Nero. Começou primeiro com os judeus, né? De uma maneira regional, de uma maneira local. Eles começaram a perseguir a igreja. Mas a força de perseguição judaica não se comparava com o Império Romano, com o que estava por vir. O diabo começou perseguindo assim, de maneira sutil. Nessa passagem aqui, ele começou usando quem? Uma jovem. Uma jovem. Não se esperava que a intenção do diabo fosse essa. Podia se esperar de tudo do diabo, mas uma jovem. Irmãos, o diabo começou usando uma jovem contra Paulo e Silas. Como se não bastasse ser uma jovem, o texto diz que Satanás usou de bajulação. Olha a frase que ela... Irmãos, não dá para ouvir Satanás aqui. A frase está tão bonita. Olha como foi que Satanás começou com Paulo e Silas. Seguindo Paulo e a nós, Lucas estava presente, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Por muito menos, irmão, a gente dava glória a Deus. Por muito menos. A mulher disse assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Satanás mentiu aqui? Não. Como se não bastasse, ainda disse assim: e vos anuncio o caminho da salvação. Era para a gente glorificar de pé, não era não. Quer dizer, mas ninguém percebeu nada ali, claro, com exceção de Paulo. Irmãos, os ataques de Satanás contra o povo de Deus, nem sempre, irmão, vai vir da Globo. Talvez seu vizinho, está dentro da sua casa, está aquilo que você posta, está aquilo que você vê. Quem é o seu amigo íntimo? A intenção do diabo é varrer o povo de Deus sobre a terra. E de uma maneira muito sutil e inteligente, porque o diabo não é burro, ele usa uma jovem nessa passagem. Irmãos, e não foi uma jovem contra... se os apóstolos estivessem vivos, eu ia pedir até desculpa a eles. Não foi contra qualquer apóstolo, foi contra o apóstolo Paulo, irmãos. Que Satanás usou uma jovem. Como se não bastasse isso, foi uma bajulação daquelas assim, escancarada. Está aí os servos do Deus Altíssimo. Infelizmente nós ou fomos ensinados, ou gostamos, é a nossa natureza gostar do elogio. Mas essa bajulação dos infernos tinha uma intenção de atrapalhar a obra de Deus. Você já pensou se Paulo parasse e dissesse assim: é verdade, viu? Menino, você está por dentro, viu? É verdade. Eu não sei quem ele revelou, mas glória a Deus por essa verdade dita na boca dessa jovem, né? Mas era o diabo, irmãos. Era o diabo. Então, de maneira sutil, ele fez essa bajulação, usou uma jovem. Você sabe o que é o pior disso? Está no versículo 18. Como se não bastasse isso. No início do versículo 18 está escrito assim: e isto se repetia por muitos dias. Você está achando que o diabo cochila, né? Você acha que de uma tentativa só ele vai desistir da grande missão dele, que é derrubar homens e mulheres de Deus e atrapalhar a obra de Deus? Foram muitos dias, irmãos. De maneira sistemática, de maneira perseverante, né? Aqui a Bíblia dizendo que Satanás também persevera para o mal. O próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4 também, depois de ser tentado, o próprio Satanás foi tentar Jesus. No final da passagem sobre a tentação no deserto,
Lucas faz questão de dizer, e Mateus também, Satanás afastou-se por um pouco período de tempo. Então Satanás tentou de maneira pessoal a Jesus, mas não foi só uma vez, foram muitas. Lembremos do próprio Pedro, com um ar de bondade, de misericórdia, quando Jesus Cristo disse, em Mateus 17, é necessário que eu passe pela cruz, é necessário que eu morra. Aí Pedro, como homem do coração bondoso, disse, não diga tal coisa, mestre, não diga isso não, que coisa feia de você dizer. É como se Pedro estivesse dizendo, a gente dá um jeito para você não passar na cruz. Aí Jesus disse assim, aparta de mim, Satanás, porque não entendes as coisas de Deus, só dos homens. Parecia misericórdia de Pedro. Jesus não passa pela cruz não, mas Jesus viu Satanás na boca de Pedro. Satanás se afasta, Pedro fica, né? Pedro fica. Então as missões têm isso, irmãos. Tem os ataques sutis do diabo, com jovens, com bajulação, com persistência. Como foi que Paulo, meus irmãos, revidou esse ataque sutil de Satanás? A passagem nos diz, né? Primeiro está aí no início do versículo 16, que é lindo o que diz aí no início. Paulo, ele nunca desistiu da oração. Olha o que o texto diz. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Glória a Deus. Irmãos, Satanás se deparou com Paulo, Silas, Lucas e outros irmãos, exatamente quando eles iam para a oração. Quando eles iam se encher do Espírito Santo, quando eles iam buscar o Deus Altíssimo. Foi exatamente nesse percurso que Satanás apareceu usando uma jovem. Quer dizer, Paulo não estava nem evangelizando ainda, ele estava se enchendo para evangelizar. Quer dizer, o diabo ele tenta atrapalhar missões desde o início, meus irmãos. É aquele momento que você tem com Deus para se encher do Espírito Santo. É o momento que você devia ter com Deus para estar forte, para a partir daí compartilhar a palavra de Deus, e entendendo que a oração ela é indispensável. Esse mesmo apóstolo vai dizer, meus irmãos, orai sem... Foi o mesmo apóstolo. Foi exatamente... Agora, graças a Deus, que quando o diabo aparece na história, especificamente nesse caso, o apóstolo Paulo já estava em oração, glória a Deus. Ele já estava buscando a Deus, ele já era um homem de oração, preparado para o que viesse. Então as bajulações não caíam mais em Paulo. Independente de quem fosse esse elogio, Paulo já estava muito bem guardado na presença de Deus através da oração. Observe, meus irmãos, que a oração não protegeu a Paulo, não blindou a Paulo das tentações de Satanás, mas preparou o coração dele quando Satanás chegou. Não foi? Então, se Paulo, meus irmãos, tinha o hábito de orar, sabia onde buscar a presença de Deus, fazendo missões, o que dirá nós, meus irmãos? O caminho da oração sempre é um caminho dos missionários, sempre é o caminho dos homens e mulheres de Deus. Sem oração, sem joelho, não tem missões. Não é tão simples isso, não é? Aí, como se não bastasse essa vida maravilhosa de oração, Paulo dizendo, no contexto de batalha espiritual, em Efésios 6,18, olha o que Paulo disse. Paulo disse assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. No contexto de batalha espiritual, em Efésios 6, está Paulo dizendo, irmãos, ora mais um pouco. Irmão, busca a Deus mais um pouco. Ora todo tempo, vigia todo instante, orando ao Senhor. Porque a intenção do mal é lhe afastar da oração. A intenção de Satanás é afastar você dos caminhos de Deus. Imagine deixar você fazer missões. Mas Satanás, apesar das tentativas dele, não barrou a obra de Deus.
Paulo estava orando, glória a Deus. Paulo estava nos pés da cruz, clamando ao Senhor, para que as missões tivessem êxito. Outro instrumento, meus irmãos, outra arma que Paulo usou contra esse sutil ataque de Satanás, está aí no início do versículo 18. Perdão, final do versículo 18, diz assim: e isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito. É aqui que tem um ponto que faz toda a diferença aqui. Foi se repetindo. Eu não sei, eu acredito que eu nessa situação ia ficar muito feliz. Já pensou todo dia? Eis aí o servo de Deus Altíssimo, que anuncia o evangelho da salvação todo dia. Aí Paulo foi se indignando com isso. Eu acredito que essa palavra aqui, indignação, é mais tristeza do que indignação. É tristeza por ver uma pessoa tão jovem, escrava por Satanás, tão longe de Deus. Ele estava indignado com isso. E o texto nos diz, irmãos, que ele se indignou com o espírito que estava na jovem. O que é isso, irmão? Isso é discernimento de espírito. A palavra era bonita? Era bonita. Satanás disse verdades ali? Realmente disse verdades. Mas não vinha de Deus, irmãos. O evangelho não precisa da cooperação de Satanás. O evangelho não precisa de nada que venha de Satanás, porque tudo que Jesus Cristo disse é suficiente para fazer missões. Nós não precisamos da bajulação de Satanás para a igreja do Senhor estar de pé. Nós não precisamos das palmas de Satanás, das palmas das trevas para dizer assim, como é relevante essa igreja, como é importante essa igreja. Toda a igreja de Deus só precisa de uma aprovação, que é do seu dono, que comprou essa igreja com o seu precioso sangue. Elogio vindo dos infernos, nos infernos fique. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo se indignou com aqueles elogios, porque sabia que vinha de Satanás. Isso é discernimento de espírito, irmãos. É você entender que nem todo pão doce, nem toda música bela. Eu ouvi uma palavra de um pastor lá em Caraúbas uma vez, pregando sobre tentação. E ele disse que Satanás usa um sapato de lã. E eu nunca entendi aquilo, sapato de lã. Tanto sapato bonito que tem por aí, logo de lã. Aí explicou, né? Que não faz zoada, irmãos. Ele entra aqui, você nem... É macio, sabe? É macio. Você acha que o diabo é aquele bicho feio de chifre, um rabo grande vermelho, com um tridente na mão? Satanás não anda aparecendo assim, não. Satanás não apareceu assim para Paulo. Mas Paulo viu Satanás naquela jovem. Irmãos, como é importante esse dom, não é? E meu elogios, Paulo viu Satanás ali, tentando empatar as missões. Como necessário é pedirmos a Deus, Senhor, dá esse dom para a sua igreja. Senhor, levanta homens e mulheres de Deus que, meu, elogios, vejam Satanás tentando impedir a obra de Deus. Como necessário é esse dom. Lembrando, irmãos, que o dom de discernimento de espírito está na Bíblia. Está na Bíblia, irmãos. Pode buscar esse dom, pode pedir a Deus esse dom, que quando você menos pensar, você vai precisar dele. Quando você menos pensar, você vai dizer assim, mas rapaz, que esse ímpio me elogiando, é verdade. Eu gostei disso. Olha lá se não é Satanás que está usando esse ímpio. Então Paulo, meus irmãos, usou a oração, se preparando para esse ataque de Satanás. Paulo tinha da parte de Deus o dom de discernimento de espírito. A primeira, que é a oração, todos nós podemos fazer, devemos fazer isso. Discernimento de espírito é uma prerrogativa do Espírito Santo. Você pode buscar, se ele quiser, ele nos concede esse discernimento. Sem dúvida, a igreja de Deus, ele vai dar os dons. Eu não estou dizendo que ele vai dar o dom de discernimento a cada um de nós, não. Mas diante de todo esse povo aqui presente, sem dúvida, ele separou alguns para dar esse dom de discernimento de espírito. Inclusive, ele disse isso, né? Ele distribui esses dons como ele quer. Ele não disse isso? 1 Coríntios 12. Então ele vai distribuir esses dons. E que eu e você sejamos alvos de Deus para ter esse dom de discernimento de espírito.
Segunda arma que o apóstolo Paulo usou, me permite usar esse termo aqui, já que a gente está falando de batalha. Olhem só, meus irmãos, Paulo usou foi a autoridade do nome de Jesus. Tão simples, né? Olha aqui no versículo 18. E se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E o texto diz o seguinte: e na mesma hora saiu. Já pensou? Não teve uma conversa não, não teve uma entrevista com Satanás, que nem a gente vê nas televisões. Que pena, não é? O que você quer fazer com esse indivíduo? De onde é que você veio? Paulo não tem tempo para ser besta não, meus irmãos, mas infelizmente muitos aí têm. Paulo viu Satanás naquela jovem e em nome de Jesus, observe que Paulo era um servo de Deus. Paulo, ele era um receptáculo, ele recebia de Deus o Espírito Santo e exercia essa autoridade em nome de Jesus. Observe que Paulo não tinha autoridade em si mesmo, como também nós não temos, mas uma coisa é certa: Deus deu essa autoridade a todo crente. Todo crente tem autoridade no nome de Jesus. Todo crente deve fazer missões em nome de Jesus. E quando aparecer esses demônios, a gente expulsa pelo nome de Jesus. Paulo disse: olhe, em nome de Jesus, saia dessa jovem. E saiu, meus irmãos, porque sobre a autoridade de Jesus, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Jesus Cristo disse isso, pertinho de ir embora, bem pertinho dele ser transladado, de ser assunto aos céus. Em Mateus 28 ele disse: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Por isso, que diz o versículo de número 20, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Finalzinho de Mateus 28, Jesus Cristo disse: por isso que vocês podem fazer missões, por isso que vocês podem evangelizar, porque eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Alguns empecilhos físicos podem aparecer para o avanço da igreja, mas Jesus tem autoridade sobre esses empecilhos. A pandemia veio aí, aparentemente quis nos parar, mas através da internet estava a igreja de Deus anunciando a palavra de Deus, evangelizando pela internet, chegando em lares que nós nunca poderíamos chegar. Por quê? Porque Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, um vírus invisível não parou a igreja de Deus, meus irmãos, glória a Deus. E nem vai parar, aleluia. Nem vai parar. E Jesus Cristo disse: eu tenho autoridade nos céus e na terra. Então, se o diabo tentar atrapalhar, esse é que a gente passa por cima dando aleluia e glória a Deus. As missões é um campo de batalha, meus irmãos, é verdade. Mas Deus nos deu armas poderosas contra o mal. Que eu e você saibamos fazer uso delas. Mantenha-se de joelho, meus irmãos, nessa batalha espiritual. Peça a Deus o dom de discernimento de espírito e aprenda a usar a autoridade do nome de Jesus. Aprenda a usar. Todo crente, meus irmãos, batizado com o Espírito Santo, todo crente que recebeu o Espírito Santo tem essa autoridade. É claro, meus irmãos, que o diabo vai fazer de tudo para que você não acredite no que eu estou dizendo, claro, né? Mas você tem, meu irmão, por mais simples que você seja. Mas pastor, eu sou analfabeto, pastor, de pai, mãe e parteira. Você recebeu Jesus como seu Salvador? Recebi. Então você tem autoridade dos céus para expulsar demônio. Você entende isso? Não há barreiras, meus irmãos, para o que Deus pode fazer através de você, mesmo na sua simplicidade. Seja um vaso nas mãos de Deus, sem dúvida, as missões continuarão de pé. Aqui agradeço a Deus minha oportunidade, em nome de Jesus.